Eu assisti e analisei todos os jogos da terceira rodada do Brasileirão. E esses foram os 3 jogadores que mais se destacaram nos 90 minutos. Aqui não é melhores momentos, não é narrativa pronta. Eu organizei todos os lances deles em ordem cronológica. A ideia não é olhar só resultado, melhores momentos, é olhar o jogo acontecendo. Eu sou o Firu e aqui eu analiso jogador, os verdadeiros protagonistas do futebol brasileiro. Começando aqui com Marcos Antônio, volante do São Paulo, que na partida contra o Grêmio teve uma atuação de muito destaque. Alguns veículos preferiram destacar os autores dos 2 gols, o Caleri e o Lucas, que também são os maiores nomes do time. Já num SofaScore, o grande destaque foi o Danielzinho, que foi quem sofreu o pênalti. E eu fico muito feliz de ver que pelo menos no GE, o eleito melhor jogador da partida foi quem de fato foi o melhor jogador da partida, que foi o Marcos Antônio, que sobrou em campo. Um controle absoluto do meio-campo, ele vinha buscar a bola desde lá de trás, aparecia na frente com passes precisos. O que eu gostei muito aqui, a gente vai ver agora, é a calma que ele tem de esperar a oportunidade perfeita para deixar o companheiro na melhor situação possível. 1 minuto de jogo e o Danielzinho dá esse passe para o Marco Antônio, que com a chegada do zagueiro prefere optar pelo passe longo por cima, para evitar uma interceptação. Ele já volta, dá a opção do passe e dá um ótimo passe. Em seguida ele aparece ali mais pro lado direito do campo e dá um bom passe vertical. Depois ele aparece novamente aqui no meio de campo com algum espaço e rapidamente encontra num passe diagonal entre 3 marcadores do Grêmio, o Danielzinho. E de novo, um passe vertical que passa entre 2 marcadores do Grêmio para encontrar o Lucas livre na última linha. Infelizmente erra o domínio. Aqui a gente já vê ele bem mais lá atrás buscando a bola e dando um lançamento de 40 metros aqui pro lateral. Aqui ele recebe essa bola e reparem como ele já orienta o companheiro de equipe de onde ele quer dar esse passe. Buscando a bola desde lá de trás, ele dá um ótimo passe para deixar o Lucas em boa posição. Recebendo a bola aqui já no terço final, perto da grande área, reparem como é fácil para ele identificar que tem um espaço, ele ataca esse espaço e sempre na espera da movimentação dos companheiros. E assim que o Luciano se movimenta, ele já enfia a bola perfeita, uma assistência aqui para gol desperdiçada. Em seguida ele se posiciona entre linhas, recebe, já abre ali na ala direita, só que ele já dá a opção na ponta, ele já abre na ponta, recebe e assim ele nem domina a bola e já enfia perfeito para a passagem do lateral. E essa é uma característica do Marcos Antônio aqui na partida, ele sempre que recebe a bola, ele primeiro olha, escaneia o campo e vê que oportunidade tem. Se algum companheiro dá sinais de que vai atacar o espaço, imediatamente enfia essa bola e com que precisão, aqui mais um passe milimétrico. Aqui infelizmente a TV perde a movimentação do atacante, a gente só vê a movimentação ali na ponta. E novamente, assim que tem a movimentação no espaço, ele enfia no espaço. E dessa vez um lançamento de 40 metros totalmente preciso para esse golaço que estava impedido. A movimentação dele é muito intensa e aqui ele recebe a bola e já identifica que a melhor opção é esse passe longo, difícil, mas que ele executou com muita precisão. Aqui ele recebe na ponta e olha que enfiada simples, mas perfeita no ponto futuro para a passagem do companheiro de equipe. De novo, um passe muito bom, cortando as linhas, passe diagonal super difícil e perfeito no pocket aí pro lateral já chegar cruzando. Novamente aqui ele se movimentando bastante com a bola, progride muito bem com a bola. E aqui que eu acho interessante que é isso, ó. Notem que antes de fazer o passe ali pra lateral do campo, ele tá observando, ele tá esperando alguém dar opção. Ninguém deu, ele sabe que ele tem o passe lá no canto. Agora aqui um dos raros erros, no fim das contas, dele na partida, mas reparem que o Lucas vem buscar a bola, mas é num espaço que ele mesmo pode atacar. Ele não quer essa movimentação do Lucas. Então ele agride o espaço e nisso o Lucas, ao invés de girar lá pra dentro, que ele com certeza enfiaria essa bola, o Lucas vem ainda mais pra trás, não dá essa opção pra ele. Aí ele quer enfiar pro ponta, mas assim que o ponta faz menção de correr, o lateral acompanha e aí não teria esse passe enfiado ali, seria interceptado. Ele tenta então um passe super difícil ali, virando o jogo pro outro lado. É um dos raros erros aqui do Marcos Antônio na partida, é um erro que eu tô totalmente ok com ele, dado todo o contexto da jogada. Um dos
grandes lances do São Paulo no jogo, uma jogada ali pela linha de fundo, o Marcos Antônio tá aqui dentro da área, ele se movimenta perfeitamente para finalizar a jogada, passou atrás do zagueiro que não acompanhou ele, mas o passe veio muito atrás, ele ainda rela na bola, que gera toda essa confusão, a bola acaba voltando para ele e ele enxerga o passe perfeito de cabeça pro companheiro matar a jogada, o que não acontece, ele erra e acerta a trave. Aqui novamente ele se movimentando pro espaço vazio, recebe a bola em ótima posição e um passe milimétrico para trás para finalização do companheiro. Mais uma enfiadinha de bola, um grau alto de dificuldade, o passe perfeito no pocket. Aqui ele já na ponta direita, é impressionante, ele tá no campo inteiro mesmo. E de novo uma enfiadinha perfeita. Aqui o que eu gosto nesse lance é como ele espera o marcador se comprometer com ele para aí sim enfiar, que se ele enfia antes essa bola, o cara vai acompanhar a jogada, mas ele faz o cara vir até ele e aí ele enfia a bola para o jogador ter uma vantagem. Depois de ver essa maravilhosa partida, conversei com amigos são paulinos e de fato os meus amigos são paulinos concordam que o Marcos Antônio é o grande cara desse São Paulo que embalou uma sequência boa e divide a liderança agora do Brasileirão com o Palmeiras. E o Marcos Antônio é o principal responsável por essa ótima fase do São Paulo. Falando em ótima fase, eu já tinha gostado desse jogador em outros jogos do Brasileirão, mas contra o Corinthians, o zagueiro colombiano Carlos Terán teve uma noite excepcional, apesar da derrota, né? Normalmente, quando tem uma derrota, ninguém vai muito destacar os zagueiros, mas o Carlos Terán, o que eu gostei muito dele em outra partida foi a saída de bola dele, ele foi bem também defendendo e marcando, mas ele tem uma ótima saída de bola, eu fiquei bem impressionado com isso. Nesse jogo a gente vai ver que a saída de bola tava lá e bem impressionante, mas o mais impressionante é como ele anulou completamente o Memphis Depay. O papel dele na partida era marcar o Memphis Depay, homem a homem, ele tava grudado no Memphis e ele não deixou o Memphis respirar nenhum segundo com botes precisos, antecipações, desarmes, jogo aéreo. A gente vai ver uma coleção de grandes jogadas do Carlos Terán a partir de agora. Aqui, como eu prometi, a gente vai em ordem cronológica, mas primeiro mostrando os lances de ataque do Carlos Terán, que não foi o maior destaque dele na partida. Começo de jogo, o Carlos Terán já recebe essa bola e pressionado pelos atacantes do Corinthians, ele já acha esse passe com a perna esquerda. Aqui sim, com a perna direita, que é a perna boa, ele vai lá e dá um lançamento de 50, 60 metros para o Viveiros. Uma jogada que acabou sendo perigosa. Aqui ele passa pro goleiro e dá a opção do passe, e assim que ele recebe, ele já enfia mais um lançamento de 40 metros, que dessa vez o zagueiro tira. Aqui reparem que poderia ser um lance de pressão para ele, né? Podia vir os dois dar um bote, mas ele já rapidamente gira, quebrando toda a pressão e dá um passe de esquerda, que é a perna ruim. Aqui é uma falta para ele bater e o que eu gosto é, ele tá posicionado para cá e vê uma oportunidade de lançamento do outro lado, ele já ajeita o corpo e já sai batendo a bola e é um lançamento de 60 metros, uma precisão inacreditável. Aqui o Arthur contém o atacante do Corinthians, a bola sobra para o Carlos Terán, que faz um fakezinho para neutralizar a marcação e já acha um passe simples ali, quebrando essa primeira linha de pressão. Aqui um chutão para frente, que o que eu gosto é isso, que também quando precisa ele vai lá e dá um chutão. Apesar dessa capacidade extraordinária de lançamento, estão pressionado, ele dá esse chutão com muita amplitude e já vai brigar pela segunda bola, antecipa o zagueiro do Corinthians e dá um passe de cabeça. E aí agora vamos começar a dominância de Carlos Terán na defesa. Aqui é um lance perigoso pro Corinthians e olha como ele contém a ação do jogador com a bola. Novamente um bloqueio simples por cima, ele tá em cima da jogada. Uma ótima enfiada do Matheus Bidu para o Memphis Depay, mas o Carlos Terán, muito em cima da bola, engole o Memphis. É muita força física e lance do gol do Corinthians, mas notem que novamente no jogo aéreo ali, ele muito bem posicionado, ganha a disputa. Infelizmente não tem ninguém ali pro rebote. Rifada do Corinthians, menor chance do Memphis disputar essa bola com o Carlos Terán, que tá lá em cima, super preciso. Contra-ataque do Corinthians, e essa bola tá muito mais pro Corinthians. Ele não só chega, normalmente os zagueiros nem
nem chegam nessa bola, mas ele chega, e ao invés de chegar rasgando, ele chega desarmando e dominando e já virando, iniciando a saída de bola. O chutão do Corinthians, ele aqui bem posicionado para rebater, bom tempo de bola. O Mateuzinho acha o Memphis Depay, mas não tem chance do Memphis Depay dominar essa bola aqui pelo alto com o Carlos Terán em cima dele. Reparem na força, no posicionamento, na briga dele por essa bola, e ele já cabeceia ali dando passe. De novo o Mateuzinho achando o Memphis para iniciar uma jogada ofensiva, mas ele não vai iniciar nada, porque o Carlos Terán tá em cima dessa bola e o Memphis vai saindo cada vez mais frustrado. Mais um ataque, mais uma vez Carlos Terán chegando antes na bola e ficando com ela. De novo o Mateuzinho achando o Memphis Depay e de novo o Carlos Terán não dando a opção dele jogar. Ele reclama com o juiz uma falta que o juiz não apitou. Começo de segundo tempo, Matheus Bidu acha um ótimo lançamento pro Memphis Depay, mas ele chega antes, intercepta, domina e já inicia a saída de bola. O Terán novamente chega antes, é um dos raros erros, né? Ele erra a rebatida, a bola sobra pro Memphis, o Memphis também erra o domínio. Bola rebatida que ele tenta um passe do jeito que dá. Eu gosto da movimentação dele aqui, de chegar nessa bola, é muita agilidade, tempo de bola. Pra tentar ganhar do Carlos Terán, vem dois jogadores e eles acabam fazendo a falta nele. Ele novamente muito bem posicionado. Cobrança de lateral ali pra ponta e ele engole o jogador do Corinthians, domina a bola e ele já sai com um lançamento de 50 metros perfeito no pé do jogador para iniciar o contra-ataque. Aqui mais um chutão do Corinthians e o posicionamento perfeito dele, que aguarda a bola e ele tá lá para manter a posse de bola pro Furacão. Mais um chutão do Hugo Souza, mais uma vez ele muito bem posicionado, muito forte, com um ótimo tempo de bola, ótimo domínio ali, já dá o passe perfeito de primeira pro companheiro. A maioria dos zagueiros dá uma rebatida horrorosa que se chega na bola aqui, ele chega inteiro e dá esse passe. No contra-ataque do Corinthians, ele tá a uma distância do Memphis Depay, mas ele vai ainda mais longe porque ele quer proteger a bola no fundo. Mas assim que seu companheiro acompanha a jogada, ele vem pro bote, óbvio. Chega antes, intercepta o passe, a bola fica pro Corinthians, mas tentam chapelar ele, e isso é uma péssima ideia. Mais um contra-ataque pro Corinthians e aqui ele tem que conter um 2 contra 1 essencialmente, e ele tá sempre protegendo o espaço da progressão do jogador com a bola, mas assim que ele vê que tem o passe, adivinha só, ele chega antes nessa bola. Mais um chutão do Hugo Souza e dessa vez ele só precisa proteger. Vendo aqui depois do jogo, o GE deu nota 6 pro zagueiro Carlos Terán. A ESPN nem cita a existência dele na partida, na análise que eles fizeram do jogo. E o SofaScore deu uma boa nota, mas deu notas melhores para os zagueiros do Corinthians, que são dois zagueiros que eu gosto, mas o Gabriel Paulista, por exemplo, que vem fazendo um ótimo Brasileirão, teve muita dificuldade com o Viveiros e teve inclusive que em algum momento inverter o lado com o Gustavo Henrique, para ver se o Gustavo Henrique tinha mais sorte em conter o Viveiros. Então, absolutamente não dá para comparar o nível de atuação nessa partida do Carlos Terán com qualquer um dos dois zagueiros do Corinthians. Falando em zagueiros desse jogo, o meu outro destaque é justamente o outro companheiro de zaga do Carlos Terán na partida. Então a dupla de zaga do Furacão com um enorme destaque na partida. E aqui o Arthur Dias, que é um menino de 18 anos, zagueiro do Atlético Paranaense. Ele já vinha bem também no Brasileirão, já tinha gostado de outra partida dele, mas se vocês vão ver aqui que essa foi uma masterclass do Arthur Dias. Eu vou primeiro mostrar os lances dele na defesa, que ele foi super bem, estava em cima do lance quase todos os duelos que ele teve, mas ele não teve um papel tão importante nesse lado do campo como o companheiro dele, o Carlos Terán. Mas na saída de bola é algo enlouquecedor o que esse cara fez em campo e sem dúvida um dos grandes destaques desses últimos dias aí de Brasileirão. Vamos conferir. O ataque do Corinthians que tá a bola bem mais pro Memphis, mas o Arthur Dias chega antes. Chutão do Hugo Souza. O Arthur Dias chega antes do Memphis, antecipa. Passe do Mateuzinho pro Garro e o Arthur em cima da bola. Agora de Garro para Memphis, ele novamente em cima, desarmando. Notem como sempre com muito vigor físico, ele tá em cima, muito agressivo na marcação. De novo uma bola que é mais do Memphis, mas ele chega antes, antecipa. E a bola segue viva, mas ele segue na jogada. Contra-ataque do Corinthians, ele se posiciona muito bem para impedir a progressão. Quando chega o outro marcador, tá na jogada para bloquear
O Mateuzinho ainda consegue enfiar a bola pra dentro, mas no rebote, Arthur chega antes que o Mateuzinho e a bola é do Atlético. Contra-ataque perigoso do Corinthians, e notem que no momento que o Memphis faz o passe, o Arthur tá longe da ação da jogada, mas nem por isso ele não vai chegar antes e dominando a bola e mantendo a posse. Na pressão do Atlético, o Corinthians lança a bola pra frente, aqui um raro erro do Arthur, perde um pouco o tempo da bola nessa rebatida, mas ele se recupera, mais uma rebatida e mais uma vez ele se posicionando perfeitamente e sofrendo a falta. Tentativa de contra-ataque do Corinthians, ele já muito bem posicionado, desarma o jogador e sai jogando com muita classe aqui, calma, acho Mendonça na ponta direita e já abre para dar uma opção de passe ali, até o momento que o resto do time acompanha e ele volta para sua função. Ataque perigoso do Corinthians, o Memphis Depay faz um bom passe, mas Arthur Dias está muito bem posicionado para bloquear esse arremate. Chutão do Hugo Souza e Arthur Dias muito bem posicionado, ia ganhar mais uma, mas sofre a falta. Mais um chutão do Hugo Souza e mais uma vez Arthur Dias interceptando. E agora vamos ver ele no ataque. Essa primeira jogada que não foi uma jogada positiva, né? Mas a gente vai ver algumas coisas interessantes, porque a princípio é só um passe aqui que depois ele vai lá e tenta um lançamento errado. Mas o que eu quero mostrar, vejam como de cara ele tá olhando pra frente, ele tá buscando outras coisas. Com a pressão aqui da marcação do Corinthians não apareceu nenhuma oportunidade, então ele só passou pro lateral Esquivel e já se posicionou para receber de novo um pouco mais para trás, porque ele sabe que o Corinthians está pressionando. Ele recebe essa bola de volta e notem aqui esse corte que ele dá. Esse corte vai ser importante, embora aqui não tenha dado nenhum resultado, ele consegue abrir um espaço para tentar esse lançamento que foi errado. Mas já no lance seguinte, temos ele de novo sendo pressionado ao receber o passe do Esquivel, que está marcado pelo Charles. Mas ele corta o Memphis e já avança com a bola. E ao avançar, ele obriga o Charles a se comprometer com ele e aí sim ele dá o passe para o Esquivel, agora livre da marcação. Aqui nessa jogada simples, o que é importante é ver o quanto ele está a todo momento orientando, buscando outras opções. Ele não quer fazer essa jogadinha simples de ficar rodando a bola para lá e para cá. Nesse caso, é o que ele acaba fazendo, mas a todo momento orientando os jogadores e olhando para o campo inteiro, buscando outras coisas. De novo o Corinthians pressiona e de novo esse corte dele para a esquerda em velocidade com ótima progressão e proteção. E é simplesmente um lançamento de 40 metros perfeito no pé de seu meio atacante. Mais uma vez ele pressionado pelo Memphis e mais uma vez ele não está nem aí para essa pressão. Arthur Dias, você está pressionado. E o Arthur Dias responde: o fato de eu estar pressionado não me dá nenhum senso de obrigação com essa pressão. Ele acha de novo aqui, na maior tranquilidade, calma e com uma visão absurda e uma precisão no passe muito rara, um passe longo de 40 metros para o Viveiros em ótima posição a atacar. A marcação do Corinthians segue muito alta aqui aos 27 minutos. Ele pressionado com 3 jogadores do Corinthians chegando aqui no encalço dele, ele acha um passe que quebra toda a marcação do Corinthians, um passe diagonal. Aqui no escanteio perigoso eu gosto como ele chega antes de 2 jogadores do Corinthians na bola para manter ela viva num lance que quase foi gol do Furacão. Novamente pressionado aqui no lateral, o que eu gosto dele é novamente a calma, o tempo de bola, ele sabe a todo momento o que ele vai fazer, ele não se desespera. Eu já vi tanto zagueiro entregar a rapadura nesse lance. A pressão existe de novo, ele não tá nem aí, ele corta com a perna direita com muita calma, tranquilidade e acha o passe fácil. Novamente pressionado pelo Memphis, novamente uma boa saída de bola, dessa vez com a perna direita, cortando o outro zagueiro já direto pro lateral oposto com a perna ruim dele. Mas aí a gente vai aprender que não existe perna ruim para o Arthur Dias, que aqui pressionado pelo Memphis, que tá cortando a linha de passe, ele mesmo assim acha nessa exata linha de passe um passe muito preciso para saída de bola. Como eu disse, não existe perna ruim, porque ele está pressionado, 99% dos zagueiros vão voltar essa bola pro goleiro, mas o Arthur Dias acha um lançamento de 30 metros para virar o jogo pro lateral Benevides, que tá livre, com muita grama verde para atacar. O Arthur tem espaço e já vê o Viveiros cortando e dá um lançamento rasteiro de uns 40 metros e é muito preciso. O que eu gosto dessa bola é como ela já chega pro jogador atacar de frente o lance. Aqui, por circunstâncias de jogo, o Arthur Dias tá no lado direito do campo, só nesse instante mesmo, e ele recebe a bola, faz ela girar e tudo mais, e quando ele recebe de novo, não tem nenhum passe fácil para ele aqui. As
principais opções que estão aqui perto estão marcadas. E notem, existe essa pressão do jogador, mas ele tá tranquilo. E quando o jogador vai vir, aí finalmente apareceu uma boa opção lá na frente. E é um lançamento de perna direita de 40 metros. O Arthur dominando essa bola, fingindo uma rifada para congelar o marcador. E aí um passe simples. Aqui o Arthur Dias recebendo, ele é o último homem e ele tem uma naturalidade, uma fluidez no movimento para progredir com a bola, para atacar o espaço e aí sim achar um lançamento perfeito, virando o jogo pro lado da marcação mais fraca. Aqui já aquele momento final da partida onde as linhas baixam bastante do adversário que está com a vantagem no placar. O Arthur Dias recebe a bola e acha um passe de direita milimétrico, um passe simples, mas é muito bem executado. Depois a bola volta para ele e com a perna boa dele ele acha um bom lançamento pro lado fraco da marcação. Mais uma vez progredindo muito bem com a bola, com muito controle, muito domínio, muita tranquilidade, e ele acha um passe simples, mas que deixa o time em vantagem para um bom ataque perigoso. Último lance do Arthur Dias aqui na partida e é um passe simples para ele, mas não obstante um passe firme e certeiro. Bom, esses foram meus 3 destaques da rodada. Eu sei que Corinthians e Furacão, na verdade, a rigor, foi da segunda rodada, mas ele foi um jogo atrasado que aconteceu meio que na mesma hora que estava rolando a terceira rodada. Eu acabei juntando tudo. Eu quis juntar tudo. Dos 30 jogos das 3 primeiras rodadas, eu já assisti uns 15. Eu ainda vou assistir os outros 15, mas agora eu vou me debruçar na 4ª rodada do Brasileirão para trazer aqui a análise para vocês dos grandes destaques da 4ª rodada. Aguardo vocês, por favor, deixa aí a curtida se você curtiu. Eu sou o Firu e aqui a gente leva o futebol muito a sério. Até mais.